Fala galerinha do YouTube, meu nome é Alexandre e você está no canal Moto Estrada. Para título de referência, eu já sou proprietário dessa Shadow 600 ano 2002 desde 2008. Então já estou há 16 anos com essa moto. E no vídeo de hoje eu vou tentar passar para vocês dicas ou orientações do que tentar olhar no momento da compra. Ela pode ser a realização de um sonho ou aquisição de um pesadelo, apesar de ser uma moto muito boa. Se eu recomendo a compra dessa moto, isso é um assunto para um próximo vídeo. Eu não abro mão dela, mas se eu recomendo, isso é outra história. Vamos voltar ao assunto logo após a vinheta. Esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2024 para vocês terem uma referência de tempo. Hoje você encontra Shadow 600 anunciadas, falando desde motos 1998 até 2005, que foi o limite da fabricação desse modelo, variando os anúncios na faixa desde 17 mil até aproximadamente 30 mil reais. Hoje é difícil você colocar o preço numa moto como essa. Por quê? Se você parar para avaliar, se essa moto ela fosse zero, ela custaria acho que hoje em torno de uns 50 mil reais, 60 mil reais. Então a manutenção dela, para você manter ela em dia, ela não é uma manutenção de uma moto de 15, de 20 mil, de 30 mil reais, mas sim a manutenção de uma moto de 60 mil reais. Então para alguém que mantém ela em dia, você não pode baixar tanto o preço. Então motos, a partir de um certo ano, não regula mais FIPE, mas sim estado de conservação. Ela deixou de ser uma moto, ela não é uma moto velha, tá? Existem motos velhas sim, mas uma moto bem cuidada, ela é uma moto antiga, inclusive hoje já virando item de coleção. Então não dá para balizar preço, você precisa ver cada moto, pois uma é diferente da outra. Eu vou abordar os principais pontos que você deve estar verificando e alguns que são comuns de dar problema. E vou tentar deixar na legenda desse vídeo informações de valores em relação a algumas peças, né? Não vou poder citar marca, modelo, mas um valor aproximado para que você saiba o quanto você gastaria em peças para fazer essa manutenção. Mão de obra oscila muito, isso depende do mecânico. Agora tem alguns serviços, por exemplo, como uma troca de bomba d'água, uma troca de corrente de comando, que são valores realmente bem elevados de mão de obra, pois dão muito trabalho. Então é importante você ter isso em mente. Já deixo um aviso, esse vídeo pode ser que fique relativamente longo, mas com certeza vai lhe ser muito útil e pode lhe salvar de uma bela de uma encrenca. Quando você for visitar uma moto que você teve interesse, tente ir em duas pessoas, porque a gente sempre vai empolgado, vai mais emocionado, tudo depende do seu perfil. Mas eu sou dessa forma, pareço criança em parque de diversão. Então se você vai com mais alguém, de repente essa pessoa vai identificar uma coisa que você não está visualizando, ou ela vai conseguir visualizar de uma maneira um pouco mais fria e mais sensata. Segundo ponto, às vezes é interessante, se possível, ver a moto estando suja, tá? Depois que a pessoa fez uma viagem, fez um passeio, evitar ver a moto completamente limpa. Isso vai facilitar você encontrar vazamentos na moto. Por mais que você veja todos esses pontos que eu vou citar no vídeo, de repente, evite de fechar negócio no ato. Vá para casa, coloque a cabeça no travesseiro, reflita, visite mais algumas motos e depois disso, então, venha fechar negócio. Acho que o primeiro ponto para você fazer uma análise de compra é a inspeção visual. Se ela está bem conservada, se ela possui marcas de uso que não são comuns. Então, avalie a parte estética da moto. E eu vou mostrar alguns pontos para vocês que podem inclusive indicar queda, alguma batida. Inclusive também vou mostrar algumas peças focando de forma que você consiga identificar se é uma peça original da moto ou não. Essa minha moto, ela está praticamente toda original. Então eu vou focar bem em algumas particularidades para que você saiba o que é um espelho original da moto. Lembrando que essa é uma 2002, tá? O espelho ele oscila um pouquinho em relação ao ano, em relação ao pisca, né? Porque hoje você tem alguns produtos paralelos que são muito parecidos. Isso desabou na moto? Não necessariamente, mas se você consegue pegar uma moto com mais originalidade,
de certa forma interessante. Eu falo de certa forma por quê? Porque nós temos alguns públicos para a Shadow 600. Aquela pessoa que prefere uma moto customizada, que vai transformar numa bobber, uma hatchbike, acho que é isso, ou na originalidade. Independente do seu perfil, se você for pegar uma Shadow 600 para transformá-la ou fazer um projeto de customização, eu lhe recomendaria, ainda assim, adquirir uma moto com peças originais, porque a peça original hoje ela é única, você não encontra mais. Se você quiser comprar, você vai encontrar talvez alguma usada, e talvez não em tão bom estado. E se encontrar, hoje eles estão pedindo uma fortuna nessas peças. Tanto que hoje é um perigo você deixar essa moto parada em algum lugar. O pessoal está levando embora mesmo CDI, espelho e assim por diante, pessoal. Então atenção redobrada à sua moto e aonde você para com ela. Um ponto muito importante de algumas peças originais, por exemplo, escapamento. Esse é um item que a gente sabe que ele é passível de fiscalização, de multa. Então, se você for autuado por estar com escape não original, né, ele não precisa nem ser tão barulhento, mas de repente o agente vai estar te autuando, você vai precisar reapresentar o seu escapamento dentro de um prazo de 7 dias. E um outro ponto muito importante é a parte da rabeta, da parte da placa. Ali é um item exigido por lei. E hoje, na transferência digital, mesmo passando por despachante, eles batem fotos, né, da sua moto, e o agente do Detran ele vai avaliar se a sua moto tem alguma irregularidade ou não pela foto. Então ele vai dar um zoom, vai verificar se o escape é original. Alguns escapes passam, sabe? Isso na prática, já vivência. Vai olhar a rabeta, vai olhar a questão do espelho, de repente, e pode ser que ele dê uma negativa e você tenha que reapresentar. Eu falo isso por experiência própria. Não com a Shadow, mas eu tinha uma Bandit, tem vídeo aqui no canal, e quando eu levei para transferir, ela estava com um eliminador de rabeta. Não era nem tão inclinado, mas deu uma negativa pelo agente do Detran lá, mesmo passando pelo despachante. Aí eu fui comunicado, tive que instalar a rabeta nela e levar para que fosse batida uma nova foto. Só que eu tinha as peças originais, então eu resolvi isso de uma maneira fácil. Eu ligo esse alerta para vocês, e se vocês tiveram essa experiência, deixa nos comentários, isso é muito importante. Me fale se a sua moto não é original e o que não estava de original, se você teve alguma dificuldade na transferência. Ou se a sua moto está muito descaracterizada, transformou numa bobber, você não diz que ela é uma Shadow, está tão modificada, será que você consegue transferir hoje com a burocracia que está tendo hoje no despachante? Agora eu vou dar um tour ao redor da moto, vou estar mostrando para vocês os detalhes das peças originais e como identificar se elas são ou não originais, valendo essa informação para a Shadow 2002. Tem que pensar o seguinte, vou olhar o pisca, ele não é um pisca original. Por que que não é? Se for o mesmo formato principalmente, será que sofreu uma queda? Pode ser um indício que isso tenha acontecido. O espelho, poxa, porque o espelho não é mais original. Hoje nós temos paralelos bem parecidos, ele só não tem a mesma qualidade. O paralelo, ele trepida mais a imagem. Então, se a pessoa colocou um espelho paralelo num formato muito parecido, será que foi devido a uma queda? Será que ele comprou essa moto sem o espelho original e ele gostaria de deixar a moto mais parecida com o original e por isso ele veio a comprar? Então são detalhes que devem ligar no nosso alerta. Okay? Assim que você chega para ver a moto, já questione o dono se ele tem algum tipo de comprovação impressa das manutenções realizadas. No meu caso, eu sinceramente eu guardava antigamente nota fiscal, até de serviço quando fazia. Hoje eu já não faço mais isso, eu simplesmente mantenho isso anotado em uma planilha. Mas se ele tiver para lhe mostrar, veja e repare no histórico dos intervalos que ele fez essas manutenções, quais foram os produtos que ele trocou e quais marcas foram utilizadas, inclusive os valores que foram investidos. Meu celular ele não tem estabilizador de imagem, então eu vou tentar minimizar esse problema, ok? Vamos começar aqui pela parte dianteira, né? Então, parte importante. Em relação às peças originais. O pisca original, ele vem escrito aqui Stanley, uma numeração, e vem escrito Japan, né? Então isso indica que ele é um pisca original dessa moto. Existem peças paralelas muito similares a ela, só que não vem com a inscrição. Questão do globo óptico. Também algumas motos que às vezes já sofreram quedas não estão com esse vidro original. Vem escrito aqui Stanley e daí vem mais algumas indicações.
Em relação ao espelho, ele tem esse formato retangular. Na 2002 ele tem essa borracha de acabamento para esconder a porca, né, a contraporca aqui de ajuste. E é normal essa diferença de altura da borracha até a parte aqui do manicoto. E no espelho você vai ter uma informação escrita aqui, Made in Japan, e mais algumas letras. Esse é um tanque alongado, ele tem aproximadamente 16 litros, o original ele tem 11. O tanque original eu guardei e comprei esse aqui quando ele estava sendo vendido, tá? Até porque o tanque, quando ele é feito esse trabalho, ele acaba sendo emassado, né, e feito uma pintura, tal. Então com o tempo ele começa a levantar e estourar um pouquinho. A boca do tanque original, ela é no centro, nunca no lado. Aqui vocês percebem que ele está estourando uma bolha. Então aqui provavelmente teria massa, aqui também. Mas enfim, é um tanque que ele pode ser feito uma remanufatura. Como eu estou com o tanque alargado, eu não consegui colocar o pescoço da moto. Aqui você tem uma tampa de acabamento, que seria para fazer o fechamento e não deixar a tampa do líquido de arrefecimento exposta. No meu caso, eu tentei colocar e acabei danificando o pescoço aqui, e acabou quebrando o ponto de fixação. O emblema original da Shadow 600 seria essa peça, que eu acho muito bonita por sinal. O escapamento, acho que já é bem conhecido, esse aqui não tem muito como enganar. Questões de pedaleira, as pedaleiras da Shadow 600 têm esse formato. São muito parecidas tanto a dianteira quanto a traseira. A traseira, por exemplo, ela só não tem aqui aquele pino, como se fosse um parafuso. Ela tem essas borrachas para ajudar na fixação vertical dela. E a dianteira é muito similar. Só que daí nessa situação, ela tem uma mola aqui para fazer a pressão. E aqui embaixo, ela tem como se fosse um parafuso. Certo? Para você, quando você faz uma curva muito acentuada, acabar raspando. A minha ela tá raspando e não foi por queda, tá? Foi por curva mesmo. Rabeta ou para-barro. A rabeta ela tem esse formato, sendo fixado por dois parafusos. E aqui você tem a luz de placa. E o olho de gato. Os piscas traseiros seguem o mesmo padrão do dianteiro, tem as mesmas informações na lente. A lanterna traseira tem a marca Stanley também. Alguns gostam de colocar aquela tela em alumínio, em aço inox, mas a grade original seria em plástico. Punhos de controle. A minha, ela já está com problema aqui no botão de partida, turma. Então isso aqui é uma coisa que eu tenho que regularizar futuramente, então eu fiz uma outra solução. Muitas Shadows hoje têm problema com esse botão, mas se você for ver uma peça que é original, ela é em alumínio. Também varia um pouquinho de ano para ano de Shadow. Algumas Shadows mais novas parecia como se fosse um cromo, e as mais antigas um alumínio mais bruto. Do outro lado, a questão do acabamento é a mesma. Chave de luz alta, luz baixa, pisca e buzina. Deixando ela na posição vertical, tente perceber se você nota algum tipo de entortamento aqui nas bengalas, ou se elas estão alinhadas, tanto em distância quanto em posicionamento. A gente também pode verificar se existem vazamentos, tá? Mas também reparem na condição do guarda-pó, que é essa borracha que faz a vedação. Ela é somente uma borracha de acabamento para evitar que o pó entre e fique riscando a bengala. Bengalas que estão com vazamento, você vai perceber isso aqui umedecido de óleo. Não é algo tão caro para ser feito um conserto, mas é importante você sempre adquirir com consciência de qualquer problema que possa haver. Tente olhar com atenção se não existe riscos profundos. No caso da minha, aqui existe sim alguns riscos. Inclusive na última manutenção que eu acabei retardando, ele acabou riscando esse tubo, onde eu precisei fazer um lixamento e um polimento para minimizar o problema, pois isso pode gerar vazamentos. Os piscas da Shadow 600 originalmente não são nessa posição. Eles ficam instalados acima aqui dessa parte da mesa. No meu caso, ele foi instalado abaixo devido aos faróis auxiliares. Verifique também a condição onde está o eixo da roda. Vocês já vão perceber que aqui existe uma pequena mordida ou desgaste. Em algum momento, onde foi se trocar o pneu,
de alguma forma a pessoa entrou com alguma ferramenta aqui que acabou machucando a bengala. A moto original tem essas capas no parafuso, não somente aqui nas partes de baixo da bengala, mas também junto da mesa. Então são alguns detalhes. Procure por vazamentos ou folgas aqui no rolamento. É interessante você subir na moto, puxar o freio dianteiro e fazer com que a moto trabalhe verticalmente. Você deve sentir a suspensão trabalhando de uma forma lenta, confortável. Ela não pode descer muito rápido e nem bater seco, senão isso pode estar indicando um problema com a parte da mola interna ou necessidade já da substituição do fluido. Nós temos o amortecedor ProLink. Ela é monoamortecedor, teria um único amortecedor que fica aqui na parte traseira. É necessário retirar o banco para ter acesso. Os amortecedores hoje originais da Shadow já estão mais cansados. Aí você tem a opção de mandar recondicionar ou substituir. Algumas pessoas estão instalando o amortecedor da Twister 2016, mas a suspensão traseira fica um pouco mais alta. Ela parece mais um tratorzinho, mas se torna mais confortável. Verifique também a relação da moto. Detalhe, capa original da corrente e tem as etiquetas com seus dizeres de calibragem e ajuste. Ela possui alguns traços aqui verticais que vai te dar um indicativo do momento da troca. Se ainda houver a etiqueta original, você pode chegar com o ajuste da sua relação até aqui a cor vermelha. Quando chegar ali é necessária a substituição. Verifique também a questão dos dentes da coroa. Veja se eles estão bonitos, não estão deformados. Além disso, trabalhe a corrente aqui horizontalmente e veja se não há muita folga, inclusive verticalmente. Veja também se a corrente ela está alinhada, se não tem nenhum elo remontando, ficando meio que vertical. Isso pode indicar que os roletes possam estar travados. Isso às vezes por questões de ferrugem ou falta de lubrificação e pode indicar a necessidade da substituição da corrente. Do contrário, a moto pode ficar gerando alguns trancos. Outro ponto que deveria ser avaliado, mas que a gente não consegue, seria a questão do pinhão, que ele fica aqui atrás dessa tampa. Então a gente não vai desmontar a moto do proprietário para estar verificando, mas normalmente o pinhão ele tem um desgaste bem maior do que a própria coroa. Então a gente tem que confiar naquela marcação. Em relação às rodas, procure por amassados nas bordas ou raios quebrados. No meu caso, em alguns pontos, existe um pequeno desgaste na borda devido à troca de pneu. Alguns pneus têm aquela indicação do TWI, talvez possa ser essa pequena borracha ao fundo. Quando o pneu chegasse e emparelhasse com essa borracha inferior, seria o momento da troca. Eu falo isso por quê? Porque às vezes a gente não tem costume de fazer muita curva. O proprietário de Shadow às vezes anda mais em linha reta. Então você gasta muito pneu aqui centralizado. Se você olha pelas bordas, o pneu está completamente novo. Se você olha em relação ao centro, já existe um desgaste maior. A mesma coisa vale para o pneu traseiro. Esse meu pneu já está mais desgastado. Vejam que interessante, eu fui perceber isso somente agora. Esse meu pneu ele já tem um bom tempo, pessoal, então ele já está relativamente ressecado. Olha que ele está apresentando algumas trincas. Mas fora isso, necessário verificar a indicação TWI do pneu. Tá? Vocês podem perceber que além disso, também o pneu ele costuma ficar quadrado. Isso pode afetar a digeribilidade da moto, então você vai sentir ela pior para fazer curvas ou alguns movimentos mais bruscos. Um vazamento que é muito comum hoje, e a maior parte das Shadows tem, é o vazamento na tampa de válvula, tá? Não é que seja algo crítico, mas incomoda. Se vocês olharem, a minha moto está com bastante vazamento na tampa dianteira. A mesma coisa na tampa traseira. Quando você tem um vazamento mais acentuado na tampa traseira, ele inclusive chega a pingar aqui sobre essa capa cromada. Outros vazamentos que podem ocorrer em relação à bomba d'água. É um problema bem crítico da moto. Aqui seria necessário você deitar embaixo da moto para verificar um furo que ele tem na bomba, que é o orifício de inspeção.
Ali, se tiver sujo ou que você consiga perceber algum vazamento, pode ser que esteja na hora de fazer a manutenção dessa bomba. Caso você não queira deitar embaixo da moto para tentar verificar a bomba d'água, você pode pegar o celular, câmera frontal, e tentar levá-lo até aqui a indicação da bomba. Ali é a bomba d'água. E aquele é o orifício de inspeção. Então você percebe que ele está seco, não está tendo vazamento. Esse é um trabalho bastante complicado. Alguns mecânicos eles optam por retirar o motor para fazer essa manutenção. E tem como você fazer sem retirar o motor da moto, mas você ainda assim precisa soltá-lo. Outro vazamento que pode acontecer seria um vazamento nessa junção central entre os cilindros. Tá? Então aqui é um probleminha meio chato de resolver. Até hoje eu não tive, mas disse que tem que soltar um dos cilindros para você conseguir trocar o O-ring. Verifique também questões de vazamento junto à parte da admissão ou carburador. Inclusive aqui no eixo do acelerador, tá? Então às vezes acontece de vazar gasolina aqui. E se tem alguma folga aqui no eixo? Esse meu carburador, ele foi feito um novo embuchamento, pois estava com uma folga um pouco grande. Verifique também se ela está com o sistema do afogador. Nesse meu carburador a gente desativou para efeitos de testes e acabei não reinstalando novamente. Ele também tem uma tampa de acabamento aqui cromada, que eu tenho, mas está guardada. O reservatório de expansão dessa moto, ele está localizado aqui e você consegue visualizá-lo, que seria aquela peça branca. Ali você tem uma marcação de low e upper, que seria mínimo e máximo. O líquido de arrefecimento deve estar entre essas medidas. Então verifique por baixo da moto se ele está com líquido de arrefecimento ou água. Se for água, é um sério problema. Você pode estar danificando todo o seu sistema de arrefecimento, quanto a parte do motor, pois isso gera maior ferrugem e oxidação. Mas você ter líquido de arrefecimento aqui nesse reservatório não significa que você tem líquido no sistema. A única forma de confirmar isso seria pelo bocal de abastecimento. Mas questione o proprietário quando ele trocou e que marca de fluido que foi utilizado. Na inspeção visual, tente avaliar se a pintura da moto ainda é original. Não que isso desabone, mas é interessante você conhecer o histórico da moto. Essa chave vem ser a mesma, tanto para a trava do guidão, quanto para o bocal de abastecimento, a trava de capacete e para a partida. Também é recomendado que a pessoa inclusive ainda tivesse a chave reserva e o manual original da moto. Alguns indicativos que a moto pode ter sofrido queda. Se atente e repare na questão do batente aqui do garfo de direção. Se ele não tem nenhuma marca mais agressiva, porque quando você cai, ele vira muito rápido e acaba batendo. Pode acabar machucando, inclusive quebrando. Outros pontos muito comuns indicativos de queda seriam em relação aqui a essa bolinha do manete de freio, ao punho, espelhos retrovisores, piscas, pedaleiras. Então, se você não tem a pedaleira original da moto que você está negociando, pode ser um indicativo que essa moto sofreu algum tipo de queda. Ralados no escape, principalmente na sua parte lateral ou inferior. Verifique também o encaixe perfeito da tampa lateral. Ela tem 3 dentinhos aqui de fixação. Então, se algum desses dentes estiver quebrado, essa tampa ela já não vai apresentar um fechamento perfeito. Seria interessante também verificar a caixa de direção, mas para isso muitas vezes você precisa macaquear a moto. Ou se você for fazer um teste de rodagem, dependendo o nível, se houver um calo muito profundo ali na caixa, você vai sentir no momento que você vira o guidão. É como se ele prendesse. Fora isso, pressione o freio dianteiro e tente movimentá-la para frente e para trás e ver se você percebe algum pequeno jogo na mesa de direção. Em relação ao sistema de freio, verifique
o disco de freio. Se ele não possui trincas, todo o disco ele traz a informação da espessura mínima que ele deve ter para ainda estar bom, que seria de 4 milímetros. Se você for um cara muito criterioso, leve um paquímetro e verifique. Faça uma inspeção visual das pastilhas e a quantidade de material que ainda se faz presente. Verifique com a pessoa a marca que foi utilizada. Normalmente pessoas que gastam pouco com uma pastilha já indica que a pessoa não investe muito em peças de qualidade junto da moto. Só o freio dianteiro que é hidráulico. Então verifique a condição do fluido. Nem sempre pelo visor isso é possível, mas veja se ele pelo menos está dentro das marcações. Trocar o fluido de freio é algo muito simples, tem vídeo aqui no canal explicando de como fazer e extremamente barato. Então não pense ser um grande problema, mas pode ser um indicativo do cuidado que o dono tinha com a moto. Em relação ao freio traseiro, essa moto ela trabalha com lona. Aqui você tem uma segunda seta, pessoal. Quando você pisar no freio ali, se essa seta alinhar com aquela, está no momento da troca. Vamos ver? Vou acionar o freio traseiro. Olha, está completamente distante. Tem muita lona ainda para fazer uso. Se você tivesse algum desgaste no rolamento que fosse mais acentuado, isso você iria perceber ou levantando a moto, percebendo se tem algum jogo aqui na roda, ou quando você estivesse pilotando, pode ser que a moto ela comece a gerar uma certa trepidação. Bateria. Se informe com o dono da moto quando foi trocada e qual marca que está instalada na moto. Isso é possível verificar somente tirando a tampa lateral. Para você fazer um teste, dê partida na moto com o farol ligado, toda a parte de iluminação acionada e veja como é que vai ser a partida e se não haver oscilações na luminosidade da moto. Falando ainda sobre a elétrica, verifique também se o regulador de tensão ele não está aquecendo em demasia. Quando você tem um problema do estator ou no regulador, que não é algo que você percebe somente quando realmente já danificou a sua bateria, quando ela ferveu ou veio queimar alguma coisa da parte elétrica da sua moto, ele costuma aquecer bastante. Então monitore. Alguns modelos é normal ter um leve aquecimento e algumas marcas não aquecem nada. Caso o proprietário também não se importe, verifique a questão de nível do óleo do motor e também o estado que se encontra. Então você pode abrir essa tampa e fazer a medição. Para você medir o óleo de maneira correta, a moto deve estar na vertical, você vai retirar a tampa de medição e simplesmente vai encostá-la aqui no motor, sem rosquear. O nível de óleo deve estar entre o mínimo e o máximo. Em relação ao escape, alguns podem estar com um miolo interno solto ou já corroídos, porque eles têm uma manta ali interna. Então às vezes algumas motos fazem barulho durante o funcionamento, como se fosse um metal batendo, e pode ser o escape solto aqui internamente. Então também se atente a esse tipo de barulho. Outro teste a ser feito é o exame de próstata da sua motocicleta, que é o exame de você colocar o dedo aqui no escapamento e verificar se tem marcações de óleo ou não. Então ele teria que sair relativamente limpo. Pode ter resquício de carbonização? Sim. Só que daí você vai passar o dedo e ele vai sair uma fuligem seca. Se ela sair oleosa, pode ser que esteja queimando óleo, tá? Ou excesso de combustível, uma mistura rica. Então te dá um pequeno norte. Motos com quilometragens muito baixas. Como eu falei, esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2024 e eu vi uma relíquia à venda em menos de uma semana, que estava somente com 5.000 quilômetros originais. Eu acredito que realmente fosse verdade. Mas moto com quilometragem muito baixa, ela fica muito tempo parada. Isso pode fazer com que diversas borrachas ou juntas comecem a ressecar. Então tente dar uma olhadinha nas borrachas, tanto de radiador, de juntas de motor, se você não encontra vazamentos. Isso pode se tornar um problema característico das motos que não rodam. Questão da carburação. De 1998 até 2002, salvo engano,
essa moto ela tem a carburação dupla. Então você tem um custo bem maior para fazer o reparo do carburador. Tanto que muitos donos hoje eles estão substituindo por um único carburador, fazendo a adaptação com carburação da Falcon ou da Twister, ou enfim, algum outro. Então verifique se você não tem problemas de vazamento. Veja qual filtro de ar que o dono está utilizando. Alguns adaptam o filtro da BIS. E hoje, talvez os donos que querem investir um pouquinho mais, estão utilizando o Cayenne, que vem ser o meu caso. Tente ver a moto durante o dia e junto do sol. Afinal, o sol vai revelar algumas imperfeições que a luz artificial acaba mascarando. Para finalizar, um outro indicativo que você pode tentar falar com o dono, mas aí vai se ele está falando a verdade ou não, qual é o consumo, a média de consumo que essa moto faz. Existem relatos aí de proprietários falando isso na estrada, desde 17 km por litro até 25 km por litro. Então isso é um indicativo se o seu carburador está bem ou mal regulado. Seria interessante se ele tivesse o jogo de ferramentas originais ainda na moto. Não que sejam extremamente necessários, mas algumas ferramentas são bem úteis para você poder tirar a vela da moto, para você sacá-la. Por falar em vela, esse é o cachimbo original da Shadow. Ele tem dois aqui que ele tem uma tampa de borracha para evitar a entrada de água junto do cilindro. Reparem na luz do neutro. Estou com a moto em funcionamento e com o farol ligado. Se eu ligar o pisca, vocês vão perceber a luz do neutro oscilando. Isso não é uma indicação de problema na elétrica ou bateria, fiquem tranquilos. Isso, pelo que eu vejo, é comum em todas as Shadows. Se a sua não faz, deixa nos comentários. Se faz, também confirme essa informação. Folga na corrente de comando. Reparem no barulho da minha moto. A sua moto faz algum barulho parecido com esse? Sim ou não? A minha já está quase na hora de substituir a corrente de comando ou os tensores. Então essa aqui é uma manutençãozinha um pouco mais complicada e que necessita de um gasto bem maior. Então se atenta aos barulhos e compare entre as motos.